Voltamos para o terceiro bloco da sabatina com o candidato à reeleição, doutor Ubiali, do PSB. Este é o terceiro bloco, nós iremos a 12 minutos. Restando 1 minuto para o final deste bloco, eu vou dizer ao candidato que ele tem 1 minuto para concluir o que ele está dizendo. Você acompanha também essa sabatina pelo gcn.net.br. Fernanda Buffoni. Em 2006, o senhor foi eleito com 84 mil votos. Quantos votos o senhor estima que serão necessários agora para garantir a reeleição? Fernanda, eu estimo que mais de 90 mil votos. O senhor tem a campanha estruturada nas cidades da região? Quantas delas? Como é que o senhor está distribuído geograficamente? Bom, você sabe que eu sou presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo. Enquanto presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo, eu espero ter o apoio dessas APAES. Então, eu busco sempre ter o apoio, um apoio pequeno, porque as APAES não se envolvem tanto politicamente, mas eu penso nisso. Aqui na nossa região, eu trabalho com 18 cidades que a gente chama cidades polo, que são a Franca, Batatais e essas pequenas cidades aqui à nossa volta. O resultado tem sido bastante satisfatório, segundo as pesquisas que têm sido apresentadas. Mas eu confio mesmo no voto de Franca. Alguns candidatos a deputado estadual por Franca têm preferido oferecer apoio a candidatos a deputado federal de outras bases eleitorais. Como o senhor avalia esta decisão? Acho um erro. É um erro porque o voto é cada vez mais distrital. E o desenvolvimento das cidades é muito maior quando tem políticos eleitos por aquela cidade. Penso que, em virtude de acordos partidários, recursos financeiros, eventualmente eles se sentem obrigados a fazer isso. Respeito, mas eu particularmente, nós não lançamos nem candidata estadual para evitar um tumulto na candidatura de deputados estaduais que pudesse prejudicar a cidade e não deixar de fora qualquer um dos nossos possíveis candidatos estaduais eleitos. O PSB, como o senhor mesmo disse aqui, não tem candidato a deputado estadual por Franca. Quem o senhor apoia? Essa é uma boa pergunta. Eu apoio, de fato, as pessoas que têm chance de ser eleita. Em quem o senhor vota? O voto é secreto, senhor. Candidato, É de Franca? É de Franca, com certeza. Candidato, há alguns anos, uma das maiores lutas de Franca é pelo aumento de verbas para a Santa Casa, o único hospital que atende ao SUS na região de Franca. O senhor é membro do Conselho Técnico da entidade. Conhece bem os problemas financeiros que o hospital vem enfrentando ao longo dos anos. Por que o governo federal não aumenta a tabela do SUS? O senhor, como deputado federal, o que tem feito pelo aumento desse valor? Bom, eu faço parte da frente parlamentar em defesa da saúde. E essa frente tem claramente um posicionamento. O governo federal não aumenta os recursos para a saúde, porque saúde é muito bom no discurso e ruim na realização. Então, o que se tem hoje é uma saúde que falta recurso, falta gestão, ela é montada de uma forma que ela não resolve os problemas. Se tem um discurso da saúde primária, da prevenção como fonte definitiva de solução dos problemas, mas o que acontece é que você tem que ter a parte curativa e isso não está ocorrendo. A regulamentação da emenda 29 é fundamental para que tenha mais recursos para a saúde. E o dia que isso acontecer, vai estar resolvido o problema. Candidato, em 2006, na sabatina que o senhor participou no Comércio da Franca, o então candidato Bialha afirmou que uma de suas lutas, se conseguisse se eleger, seria pela regionalização da Santa Casa. Chegou a afirmar, inclusive, que o processo seria feito com recursos federais. Passados 4 anos, o hospital ainda não conseguiu a sonhada regionalização. O que deu de errado? Deu de errado é que qualquer modificação na saúde é extremamente complexa e demorada. Eu acredito, sinceramente, que essa regionalização se daria se pudéssemos fazer um financiamento das dívidas da Santa Casa, com uma forma de pagamento dessas dívidas através de prestação de serviço, principalmente prestação de serviço do ponto de vista de prevenção, com ações macro, que a Santa Casa tivesse uma ação muito mais preventiva do que curativa e que resolvesse a sua subsistência. Hoje, a Santa Casa de Franca tem um déficit de 17 milhões por ano.
É uma Santa Casa que sobrevive em função da própria comunidade e dos recursos que busca fora. Eu mesmo enviei mais de R$1.300.000 para a Santa Casa de Franca. Pretendo enviar neste ano mais R$1 milhão e tivemos a perda de R$1 milhão no último ano passado. Candidato, sobre a Santa Casa, o governo do Estado está nas mãos do PSDB, o governo federal nas mãos do PT, dois partidos distintos. Em ambos os casos, parece claro que é uma avaliação negativa em relação à gestão que é feita na Santa Casa. Ou ninguém consegue ver a importância da Santa Casa, todo mundo vesgo no Estado e em Brasília, ou a gente tem um problema de gestão na Santa Casa? Não, eu penso que é uma questão de visão do problema como um todo. A Santa Casa de Franca é vista no meio de uma série de problemas, porque eu participei recentemente em Brasília de um seminário onde o caso específico da Santa Casa de Franca foi demonstrado como exemplo de competência de gestão. E isso, para mim, foi até eu tive muita satisfação em ver isso. Mas não há como gerir uma empresa em que, quanto mais serviço ela presta, mais déficit ela tem. Hoje, o recurso que vem pelo SUS cobre apenas 60% do custo operacional do ato realizado. Candidato, ainda na sabatina de 2006, o senhor afirmou que, se eleito, a sua primeira bandeira seria melhorar a agricultura da região. O que o senhor fez pelo setor nesses 4 anos de trabalho na Câmara Federal? Eu trouxe para Franca a Embrapa, que tem trabalhado com muita dificuldade ainda, porque ela está, como eu disse, essas implantações são lentas, ela está em processo de se organizar aqui na região. Trouxe para Franca e trouxe para Ituverava a Embrapa. E aqui em Franca já tem sido feito vários encontros e trabalhos, como, por exemplo, foi feito um estudo sobre o cultivo de eucalipto, como também de cogumelos comestíveis. E agora nós estaremos fazendo um trabalho, até por solicitação minha, sobre a criação de uva na nossa região, que é uma região que parece ter uma propensão muito grande. Então a Embrapa foi a minha grande contribuição para a agricultura da região. Candidato, após ser eleito em 2006, o senhor se mudou para Ribeirão Preto com a família. O episódio veio à tona justamente no dia da sua posse e ainda traz repercussão negativa, fato que é muito explorado pelos adversários políticos. O senhor se arrepende de ter tomado a decisão? Olha, é bom que você tenha feito essa pergunta, Edson, porque eu quero esclarecer isso mais uma vez e definitivamente. Eu, de fato, quando fui eleito, eu tive que mudar para Brasília. O deputado federal, para poder trabalhar, e trabalhar muito, tem que morar em Brasília. Acontece que, naquela mesma ocasião, a minha filha ia fazer um cursinho em Ribeirão Preto. E como a minha esposa sempre trabalhou em Ribeirão Preto, nós optamos por montar um apartamento em Ribeirão Preto, onde ela ficava durante toda a semana com a minha filha, e no final de semana nós vínhamos para Franca. Quando eu vinha, eles vinham junto comigo para Franca, onde nós estávamos. Isso durou cerca de 1 ano. 1 ano depois, a minha filha foi para Belo Horizonte, a minha filha está em Belo Horizonte, e a minha esposa voltou para Franca e continua viajando todo dia. De fato, na essência, eu nunca mudei de Franca, mas para a compreensão, como diz os meus amigos, para falar onde estava a escova de dente da minha esposa, ficou 1 ano em Ribeirão, mas voltamos para Franca. Penso que a repercussão que teve isso e a versão do fato foi muito maior do que o próprio fato. Isso me preocupa. Frequentemente na política a versão é maior do que o próprio fato. Candidato, o senhor tecnicamente, na prática, hoje mora em Franca ou em Brasília? Como é que faz? Ou divide o tempo entre as duas cidades? Hoje, nesse último ano de mandato, em função do tipo de ação que eu tenho feito, eu fico somente terça, quarta e quinta em Brasília, segunda, quinta e sexta, ou eu estou viajando ou estou em Franca. Estou sempre em Franca ou em Brasília. Candidato, em julho, o site de notícias Congresso em Foco, especializado na cobertura crítica do Congresso Nacional, divulgou reportagem afirmando que funcionários da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara, presidida pelo senhor, teriam usado telefones da Câmara Federal para convidar eleitores para a inauguração em Franca do Comitê Regional do Paulo Scaff. Candidato do partido ao governo do Estado. A ordem para as ligações partiu do senhor? Não, na verdade, não houve essa ordem e, inclusive, foi feito até uma sindicância que eu pedi que fosse feito na comissão. Uma das funcionárias da comissão realmente andou ligando por sua iniciativa e nós, inclusive, solicitamos que ela fosse desligada da comissão. E ela foi punida? Ela foi desligada da comissão. Candidato, o senhor foi um dos defensores da
preservação da CPMF, defendendo o papel social da contribuição. Mas ela não onerava ainda mais a população que sofria e continua sofrendo com uma altíssima carga tributária? O senhor votaria a favor da volta da contribuição? A CPMF, se ela for voltar para trazer recurso para a saúde, eu sou totalmente favorável. Era um imposto que tinha seus defeitos, mas era de fácil arrecadação e tinha a função de, segundo os últimos acordos feitos, de ser para a saúde, resolvendo esse problema de recurso para a saúde. Infelizmente, a carga tributária é realmente muito alta. E se você pegar esse imposto, que era um imposto relativamente pequeno e que era pago principalmente para quem tinha arrecadações maiores e eventualmente estava até fora da contribuição, como, por exemplo, a CPMF pegava de uma forma generalizada todo mundo, pegava, por exemplo, quem não contribuía normalmente, igrejas, por exemplo, que têm uma certa isenção tributária, ou mesmo traficantes que não, mas têm que movimentar recursos. Nesse aspecto ele era muito bom. 1 minuto, candidato. No aspecto de carga tributária, eu sou favorável a uma redução real da carga tributária, uma mudança no perfil da nossa arrecadação. Nós temos um imposto declaratório, eu penso que o imposto devia ser somente arrecadatório. Houve uma evolução muito grande do Estado fiscal e do Estado controlador, né? E isso permitiria hoje O senhor defende a intensificação desse Estado controlador e fiscalizador? Não, eu entendo a intensificação do Estado do fazer e não do controlador e fiscal, porque isso já está desenvolvido. Hoje, a Receita Federal tem competência para, e com a nota eletrônica, então, isso está aumentando muito. Esse aumento da arrecadação não é só porque o país está produzindo mais, mas principalmente porque eles ficaram tão hábeis nisso que dá para diminuir os impostos. A nossa discussão, eu fiz parte da comissão que tratou da reforma tributária. Eu sou totalmente favorável à reforma tributária proposta, porque ela diminui imposto para todo mundo e não cai a arrecadação. Inclusive, provoca até uma trava. Quanto mais aumentar a arrecadação, mais cai o imposto. Ok, candidato, chegamos ao fim do terceiro bloco desta sabatina com o candidato Marco Aurélio Biali, do PSB. Daqui a pouco, no último bloco, questões gerais e considerações finais. Até já!